Você já sentiu, talvez no meio de uma tarde comum, ou no silêncio ensurdecedor da madrugada, que está apenas cumprindo um protocolo, como se a vida fosse um roteiro escrito por outra pessoa e você fosse um ator que esqueceu as próprias falas, mas continua movendo os lábios para não interromper a peça? Nós corremos, acordamos, trabalhamos, consumimos, postamos, dormimos. E no fundo, uma pergunta silenciosa rói a base de tudo que construímos. Para que tudo isso? Você segue a rotina, trabalha, cumpre responsabilidades, conversa, ri, se distrai, mas em algum lugar dentro de você algo parece faltar. Não é exatamente tristeza, também não é vazio completo. É mais sutil, mais profundo. É como se a vida tivesse acontecendo, mas você não estivesse vivendo ela de verdade. E então, você tenta preencher ela com alguma coisa, mais metas, mais consumo, mais distração, mais estímulo. Mas quanto mais você tenta preencher, mais percebe que o buraco não é externo. Ele está dentro, ele é interno. E talvez a pergunta não seja apenas qual é o sentido da vida, e sim, por que ainda não encontrei o meu? Mas se eu te dissesse que o sentido não é algo que você encontra ou procura, mas algo que você responde. Em 1942, um psiquiatra austríaco chamado Viktor Frankl foi preso pelos nazistas. Ele perdeu quase tudo: a esposa, os pais, o irmão, os manuscritos de anos de trabalho, a liberdade, a dignidade física. Ele passou por Auschwitz, por Dachau, por lugares que você e eu não conseguimos imaginar completamente, por mais que tentemos. E foi justamente lá, no limite da desumanização, que ele fez uma descoberta que vai muito além da psicologia, vai muito além da filosofia. Ela toca algo que mora no centro de cada ser humano. Ele percebeu que os prisioneiros que sobreviviam não eram necessariamente os mais fortes fisicamente, não eram os mais jovens, não eram os mais espertos ou os mais saudáveis. Os que sobreviviam eram, na maioria das vezes, os que ainda tinham um porquê. Um filho esperando do outro lado, uma obra inacabada, um amor que precisava reencontrar. Frank escreveu depois: aquele que tem um porquê pelo qual viver pode suportar quase qualquer como. Ele não inventou essa ideia, ele a viveu. E a partir daí criou uma abordagem chamada logoterapia, do grego logos, que significa sentido, a terapia pelo sentido. Você não precisa estar num campo de concentração para se sentir sem sentido. Vivemos na era da hiperconexão e da profunda solidão. Temos acesso a todo o conhecimento do mundo na palma da mão, mas nunca estivemos tão perdidos sobre quem somos. A sociedade moderna nos vendeu uma mentira confortável de que o sentido da vida é o prazer. Se você estiver feliz, se estiver consumindo, se estiver bem, então a sua vida faz sentido. Mas a verdade é que o prazer é uma sombra fugaz. Quando o prazer passa, e ele sempre passa, o que sobra é o tédio. E o tédio é o antecessor do desespero. Schopenhauer, o filósofo do pessimismo, dizia que a vida oscila como um pêndulo, entre a dor e o tédio. Quando queremos algo, sofremos por não ter. Quando conseguimos, ficamos entediados por já possuir. Será que estamos condenados a esse pêndulo? Muitas vezes você tenta preencher esse buraco com distrações, redes sociais, excesso de trabalho, compras impulsivas. É como tentar apagar um incêndio jogando papel. Você sente que por mais que faça, sempre falta um pedaço. Isso acontece porque estamos tentando resolver um problema espiritual e existencial com ferramentas materiais. O sentido não é um destino, é uma estrutura interna, é o esqueleto da alma. Sem ele, qualquer brisa da vida nos derruba,
com ele podemos suportar até as tempestades mais violentas. Existe um sofrimento muito específico que a nossa cultura ainda não sabe nomear direito. Não é tristeza, não é depressão clínica, não é ansiedade. É uma espécie de anestesia interior. Como se você estivesse presente em tudo, mas não é tocado por nada. Frank chamava isso de vácuo existencial. Para ele, é um fenômeno moderno que surge quando a busca pelo sentido da vida é frustrado. O filósofo Albert Camus chamou de o absurdo. Essa tensão entre a nossa necessidade de clareza e sentido e o silêncio do mundo que não responde, como se o universo fosse indiferente aos nossos dramas. O pensador sul-coreano Byung-Chul Han, muito mais recente, descreve uma sociedade inteira mergulhada nesse estado, não por falta de liberdade, mas por excesso de opções sem profundidade. Somos livres demais para escolher qualquer coisa e vazios demais para saber o que realmente importa. Você reconhece isso? É aquele momento em que você passa 2 horas rolando o feed do celular e ao final sente que consumiu muito e viveu nada. É quando você alcança aquele objetivo que prometeu a si mesmo que mudaria tudo e percebe que mudou muito pouco. O vazio não é a ausência de coisas, é a ausência de sentido nas coisas. Por muito tempo, fomos ensinados que o objetivo da vida é ser feliz. E essa é talvez uma das ideias mais bem intencionadas e mais destruidoras que alguém já colocou na cabeça humana. Porque quando a felicidade vira um destino, tudo que não é felicidade vira fracasso. A dor vira erro, o luto vira fraqueza, o tédio vira sinal de que você está fazendo algo errado. O primeiro obstáculo é a nossa obsessão pela felicidade. Frank dizia algo brilhante. A felicidade não pode ser perseguida, ela deve acontecer. Quando você foca demais em ser feliz, você perde o motivo para ser feliz. Ela acontece como consequência, como resultado de se viver com significado. Pense nisso como o sono. Se você se deitar e se forçar a dormir, o sono foge. Mas se você criar as condições certas, ele te envolve naturalmente. O filósofo grego Aristóteles falava da eudaimonia, não exatamente felicidade como prazer, mas como florescimento. Como viver de acordo com o que você é mais profundamente. E há uma diferença enorme entre as duas coisas. Prazer é efêmero. Florescimento é lento, às vezes difícil, mas profundamente satisfatório. Como a diferença entre comer açúcar e comer algo que nutre. Um satisfaz agora, o outro sustenta. Muitas pessoas esperam que o sentido da vida apareça, que alguém revele, que uma experiência espiritual intensa entregue uma resposta definitiva. E às vezes isso acontece, mas na maioria das vezes o sentido não vem de fora para dentro, ele nasce de dentro para fora. Frank dizia que o sentido pode ser encontrado de 3 formas: pelo que criamos ou entregamos ao mundo, pelo que experienciamos e amamos e pela postura que assumimos diante de um sofrimento inevitável. Repare nessa última, pelo sofrimento. Não é que sofrimento seja bom, é que a forma como respondemos a ele pode ser o ato mais significativo da nossa existência. Ele dizia que entre o estímulo, que é o que acontece com você, e a resposta, que é o que você faz com isso, existe um espaço. E nesse espaço reside a nossa liberdade. Mesmo no pior cenário imaginável, um campo de extermínio, por exemplo, o ser humano ainda possui uma última liberdade, a de escolher sua atitude diante das circunstâncias. Você não escolhe a doença, a demissão ou a perda, mas você escolhe quem você se torna através delas. O sentido nasce da responsabilidade. Não a responsabilidade de pagar as contas, mas a responsabilidade de responder à vida. O filósofo Friedrich Nietzsche, que curiosamente Frank admirava, dizia que quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como.
Frank pegou essa frase e transformou em terapia viva. Mas é a tradição budista que adiciona uma camada diferente. O sentido não está em fixar um destino, mas em estar completamente presente no caminho. Thich Nhat Hanh, um monge vietnamita, dizia que a consciência plena do momento é em si mesma uma forma de significado. Não porque o momento seja perfeito, mas porque ele é real. E você, nesse momento exatamente agora, também é real. Segundo a logoterapia, a escola criada por Viktor Frankl, podemos descobrir o sentido de 3 formas. Pelo que criamos ou fazemos, através do trabalho, de uma obra de arte ou de uma tarefa cumprida. Pelo que vivenciamos ou amamos, através da apreciação da natureza, da cultura ou do amor profundo por outra pessoa. E pela nossa atitude diante do sofrimento inevitável. Quando não podemos mudar uma situação, como uma doença terminal ou uma perda, somos desafiados a mudar a nós mesmos. O sofrimento deixa de ser um sofrimento no momento em que ganha um sentido. Note que se você perder a capacidade de trabalhar ou de desfrutar, ainda resta a terceira via. O sentido é indestrutível enquanto houver consciência. Como diziam os estoicos, como Marco Aurélio, o que impede a ação favorece a ação. O que bloqueia o caminho, torna-se o caminho. Nenhum sentido é completo se estiver fechado em si mesmo. O sentido é inerentemente transcendente. O psicanalista Carl Jung dizia que a maior tragédia humana não é fracassar, mas nunca ter tentado ser quem se é de verdade. Ele chamava de individualização o processo de se tornar inteiro, de integrar as partes de si mesmo que foram escondidas, reprimidas e esquecidas. E esse processo não é confortável, ele exige que você olhe para a sombra. Mas é justamente lá, na parte que você mais evita de si mesmo, que muitas vezes mora o fio que te leva até o seu sentido. Tem algo curioso quando você começa a estudar diferentes tradições filosóficas e espirituais do mundo. Você percebe que elas chegaram a lugares muito parecidos por caminhos completamente diferentes. Os estoicos gregos, como Marco Aurélio, Epícteto e Sêneca, diziam que o sentido da vida está em viver com virtude, em acordo com a razão e com a natureza. Não em controlar o que acontece com você, mas em controlar como você responde. A tradição judaica, da qual Frankl fazia parte, carrega o conceito de Tikkun Olam, a reparação do caminho. A ideia de que cada ser humano tem uma parte no mundo que somente ele pode consertar. No Espiritismo, tão presente na nossa cultura brasileira, na visão de Allan Kardec, a vida tem sentido porque é uma oportunidade de evolução da alma. O sofrimento não é punição, mas escola. E na filosofia africana do Ubuntu, o que você já ouviu traduzido como "eu sou porque nós somos", o sentido individual é inseparável da coletividade. Você não encontra quem você é sozinho, você se descobre em relação. Todas essas tradições diferem em forma, mas convergem em uma coisa. O sentido da vida não está em evitar a vida, está em mergulhar nela, em consciência, com presença e com responsabilidade. Tem uma armadilha sutil quando falamos de sentido. É que a mente humana tem o péssimo hábito de inflar a expectativa, de achar que sentido precisa ser grandioso, que precisa ser uma missão universal, uma obra imortal, um legado que vai além de você. Mas Frankl, que sobreviveu ao horror justamente por causa de pequenas âncoras, sabia que o sentido pode ser íntimo, pode ser particular, pode ser o rosto de alguém que você ama. Pode ser uma planta que você cuida toda manhã, pode ser a forma como você prepara o café para alguém que precisa de cuidado. O filósofo Martin Buber falava da relação eu-tu. Essa qualidade de presença genuína que você oferece a outro ser. Ele dizia que é nesse encontro real que o divino se manifesta. Não nos grandes templos, nas grandes ideias, mas nos encontros reais. E talvez o sentido da sua vida esteja exatamente ali,
em algo que você já tem, mas que ainda não aprendeu a ver como sagrado. Frank afirmava que não existe um sentido da vida único para todos. O sentido é específico para cada pessoa e muda a cada momento. Você não pergunta qual o sentido da vida, você é questionado pela vida e responde por meio de suas ações e escolhas. Muitos dizem a vida não tem sentido porque tudo acaba. Mas a filosofia espiritualista inverte essa lógica. É justamente porque a vida é finita que cada momento é infinitamente valioso. Imagine um livro que nunca termina. Você leria com atenção? Provavelmente não. O ponto final é o que dá estrutura à frase. O fato de sermos temporários é o que nos convoca à urgência de dar sentido ao agora. Não espere a vida ideal para começar a viver com propósito. O sentido está no café que você toma com presença, na escuta atenta que oferece a um amigo, na integridade com que realiza uma tarefa chata. Viktor Frankl escreveu algo nos seus últimos anos de vida. Ele disse que o ser humano é o único ser no universo capaz de perguntar pelo sentido da própria existência. Nenhum animal faz isso, nenhuma pedra, nenhuma estrela, só você. E ele dizia que o simples fato de você fazer essa pergunta, o simples fato de você se perguntar se a vida tem sentido, já é em si mesma uma resposta. Porque somente um ser que é capaz de significado pode sentir a ausência dele. O vazio que você sente não é prova de que a vida não tem sentido, é prova de que você foi feito para buscar um. A pergunta é parte do caminho. Não é o sinal de que você se perdeu, é o sinal de que você está acordado. O filósofo Søren Kierkegaard, considerado o pai do existencialismo, dizia que a angústia é a tortura da liberdade, que sentir o peso da própria existência é o primeiro passo para escolhê-la conscientemente. Você não sentiria falta de um sentido se não fosse capaz de tê-lo. A saudade de algo que você ainda não encontrou pode ser exatamente a bússola que te indica o caminho. Frank saiu de Auschwitz e escreveu um dos livros mais lidos do século XX. Não porque era excepcional, mas porque no meio do horror, ele não perdeu a capacidade de perguntar o que aquilo significava. E encontrou uma resposta que sustentou não só a sua vida, mas a de milhões de pessoas ao redor do mundo. A sua pergunta, por menor que pareça, por mais cotidiana que seja, merece a mesma seriedade. Chegamos ao final dessa conversa, mas na verdade, se você chegou até aqui, o que começa agora é bem mais importante do que o que passou. Então, nos próximos dias, reserve um momento, pode ser de manhã, pode ser antes de dormir, e pergunte a si mesmo com gentileza: o que na minha vida me faz sentir que estou exatamente onde devo estar? Mesmo que seja por alguns minutos, mesmo que seja algo pequeno. Não busque uma resposta elaborada, apenas observe o que aparece. Porque Frank descobriu que o sentido não precisa ser explicado, ele precisa ser vivido. E às vezes, a maior jornada de uma vida inteira começa com uma única pergunta honesta feita em silêncio. Se esse vídeo tocou algo em você, mesmo que você não saiba exatamente o que, isso já é o suficiente. Guarda esse algo, deixa ele trabalhar. O filósofo Rainer Maria Rilke, em Cartas a um Jovem Poeta, escreveu: viva as perguntas agora. Talvez assim, um dia distante no futuro, você entre gradualmente, sem sequer perceber, na resposta. Viva as perguntas. Esse é o chamado da alma. E até a próxima conversa. Lembre-se de curtir esse vídeo, se inscreva no canal, comenta e compartilha com seus amigos.